O conto iniciático. A cidade submarina. Selma Lagerlöf. A noite seguinte foi serena. Os patos bravos nem se deram ao trabalho de procurar abrigo nas grutas, dormiram sobre o planalto. Nils deitou-se na erva, ao lado deles. O lar era tão lindo, que Nils não podia adormecer. Entretinha-se a contar o tempo que passara com os patos, e calculava que devia ter deixado a casa dos pais há 3 semanas. Lembrou-se de repente de que essa noite era véspera da Páscoa. É nesta noite que as bruxas vêm de Blácula, disse consigo a rir, porque, se tinha medo dos gnomos, em bruxas não acreditava. Se houvesse cá por fora bruxas, teria visto. O céu estava tão cheio de luar, tão resplandecente, que não passaria despercebido o menor ponto negro que cruzasse o espaço. Perdido em meditações, sonhava, com o nariz erguido para o ar, quando de súbito viu uma coisa muito bonita. O disco da lua, redondo e cheio, erguia-se muito alto no céu, e diante deste disco voava um enorme pássaro. Este não atravessava a lua, parecia ter saído dela. A ave parecia toda negra sobre o fundo claro, e as asas estendiam-se de um ao outro lado do disco. Parecia mesmo desenhado sobre o redondo luminoso. O corpo era pequeno, o pescoço comprido e delgado, as patas, pendentes, eram também muito compridas e delgadas. Não podia ser senão uma cegonha. Era o Senhor Ermenrich. Desceu junto de Nils e tocou-lhe com o bico para o acordar. Nils ergueu-se rapidamente. Eu não durmo, Sr. Ermenrich. Como é que anda aqui por fora a estas horas da noite? Como vão todos lá por Gleningeus? Quer falar a senhora Aka? A noite está tão clara que não nos deixa dormir, meu amigo. Foi uma gaivota que me disse onde tu estavas. Ainda não me instalei em Gleningeus, estamos ainda na Pomerânia. A cidade submarina é antes que um conto isolado, talvez o mais belo capítulo do famoso livro de Selma Lagerlöf, A Maravilhosa Viagem de Nils Holgerssons. A autora, laureada com o Prêmio Nobel, baseou-se numa velha lenda de profunda significação simbólica. Nils sentiu grande alegria por tornar a ver o Sr. Ermenrich. Conversaram como 2 velhos amigos. Por fim, o Sr. Ermenrich propôs a Nils voarem juntos naquela noite tão linda. Era esse mesmo o desejo de Nils, desde que estivessem de volta antes do nascer do sol. A cegonha prometeu trazê-lo a tempo, puseram-se a caminho. O Sr. Ermenrich voou direto à lua. Subiram, o mar parecia baixar, mas o voo era tão doce que Nils tinha a impressão de flutuar, imóvel, no espaço. Pareceu a Nils que só tinha voado por momentos, quando a cegonha desceu à terra. Arribaram a uma praia deserta, coberta de densa areia fina. Ao longo da costa, estendia-se uma série de colinas de areia movediça, coroadas de tufos de gramíneas. Não eram muito altas, mas impediam Nils de ver o interior das terras. O Sr. Ermenrich instalou-se numa das dunas, levantou a pata, inclinou o pescoço para trás até meter o bico debaixo da asa e disse ao polegarzinho, podes ir passear um pouco, enquanto eu descanso. Mas não vás para muito longe, para te não perderes. Nils resolveu imediatamente trepar a colina para ver a terra. Mal deu o primeiro passo, o seu sapato tropeçou num objeto duro. Inclinou-se e viu na areia uma pequena moeda de cobre, tão roída pelo verdete que era quase transparente.
Essa moeda estava em tão mau estado que Niels nem se doeu ao cuidado de a levantar e atirou-a para longe com o pé. Quando se ergueu, ficou estupefato. A 2 passos, elevava-se uma parede sombria, com uma grande porta flanqueada por 2 torres. No mesmo lugar onde momentos antes se estendia um mar vasto e espelhento, corria agora um muro ameado, guarnecido de torres e torreões. Diante dele, onde há pouco só havia uma estreita faixa recoberta de algas, abria-se a grande porta de entrada. Niels compreendeu que esta transformação só podia ser obra de feitiço, mas não teve medo. A porta e o muro eram tão imponentes, que ele só sentia o desejo de ver o que havia do outro lado. Debaixo da imensa abóbada, um grupo de guardas, com trajes multicores, jogavam os dados e tinham ao lado grandes lanças. Não pensavam senão no jogo e nem deram pelo rapaz que passou com toda a ligeireza. Do outro lado da porta, encontrou uma vasta praça, lajeada. Em volta, havia casas altas, entre as quais se abriam ruas estreitas e compridas. A praça regurgitava de gente. Os homens usavam largos mantos, guarnecidos de peles, sobre vestes de seda, cobriam-lhes as cabeças barretes ornados de plumas e postos ao lado, sobre os peitos pendiam pesadas correias de ouro. Todos eram belos como reis. As mulheres tinham coifas altas e pontiagudas e ostentavam amplos vestidos de mangas estreitas. Todas vestiam magnificamente, mas com menos brilho do que os homens. Parecia-lhe que tudo isto surgira daquele velho livro de contos que a mãe de Niels, em raras ocasiões, tirava do cofre, para lhe mostrar. Não podia acreditar no que viam os seus olhos deslumbrados. A cidade era ainda mais maravilhosa do que os habitantes. Todos os edifícios ostentavam fachadas magníficas com adornos tão lindos que pareciam até querer rivalizar em esplendor. Quando, de repente, se contemplam coisas tão assombrosas, não podemos lembrar-nos de tudo, mas Niels recordou-se mais tarde de ter visto fachadas com painéis em que se representava Cristo e os apóstolos, e frontões, uns com estátuas em nichos, outros ornados de bocados de cristais, de todas as cores ou com guarnições de mármores brancos e negros. Apesar de atraído por tanta beleza, Niels sentia certa inquietação. Dizia consigo mesmo, nunca meus olhos contemplaram nem tornarão a contemplar coisa semelhante. E pôs-se a correr para o interior da cidade e subir e a descer ruas e ruas. Estas ruas eram estreitas, muito estreitas, mas não desertas e tristes como as das outras cidades que ele conhecia. Havia gente por toda a parte. Algumas mulheres já velhas fiavam a porta da casa. Trabalhavam sem ajuda do fuso, utilizando só a roca. As quitandas e as lojas dos comerciantes estavam no meio da rua como barracas de feira. Todos os artífices trabalhavam lá fora. Aqui preparava-se o azeite, ali, curtiam-se peles, acolá, era uma cordoaria. Se Niels tivesse tempo, poderia aprender todos os ofícios. Os armeiros martelavam o metal para as finas armaduras e couraças, os joalheiros encastoavam pedras preciosas em anéis e braceletes, os sapateiros punham solas em elegantes sapatos vermelhos, os tiradores de ouro iam torcendo o fio, os tecelões teciam, em relevos, estofos de ouro e seda. Mas Niels não tinha tempo para se deter. Corria com a maior rapidez possível ao longo das ruas, para ver muito, muito, antes que tudo desaparecesse.
As altas muralhas cercavam a cidade, fechavam-na como a vedação fecha o campo. No fim de cada rua, lá surgiam alas ameadas e coroadas de torres. No alto do muro, soldados de ricos arneses faziam sentinela. Depois de ter atravessado toda a cidade, Niels chegou à segunda porta. Do outro lado, estendia-se o mar com o porto. Navios de modelo antigo com bancos de remadores e altas construções à popa, carregavam e descarregavam mercadorias. Reinava por toda a parte uma atividade e uma animação extraordinárias. Niels não parava em parte alguma. Retrocedeu e veio ter a grande praça, onde se erguia a catedral com 3 torres muito altas e portais profundos, ornados de estátuas. Os canteiros tinham lavrado tantos muros, que dificilmente se via pedra que não fosse trabalhada. Em frente à catedral, sobressaía um edifício da Câmara e a igreja, e as casas, na praça, ostentavam fachadas maravilhosas. Niels começava a sentir fadiga e calor, por tanto ter corrido. Parecia-lhe ter contemplado as coisas mais belas do mundo. Nisto, enveredou, marchando mais lentamente, por uma rua onde os habitantes da cidade compravam sem dúvida suas belas vestes. Havia muita gente parada diante das lojas, os negociantes desenrolavam diante dos fregueses sedas de ramagens, pesados tecidos de ouro, veludos com todos os cambiantes, gases ligeiras, rendas finas como teias de aranha. Enquanto o rapaz correra muito depressa pelas ruas, ninguém o tinha notado. Poderiam tê-lo tomado por um rato cinzento. Agora, que caminhava devagar, foi visto por um dos comerciantes que começou a fazer-lhe acenos. Primeiramente, o rapaz teve medo e quis fugir, mas o negociante continuava a chamá-lo e a sorrir, desembrulhando uma peça de damasco riquíssimo, como que para atraí-lo. Niels sacudiu a cabeça e disse consigo mesmo: a minha fortuna nunca há de chegar para comprar um metro que seja deste estofo. Agora toda a gente o via, e de todos os estabelecimentos lhe faziam sinais, todos abandonavam os clientes ricos para só se ocuparem dele. Viu-os precipitarem-se para todos os recantos da loja, a fim de irem buscar as mercadorias mais preciosas. As mãos tremiam-lhes comovidamente, enquanto as iam expondo sobre o balcão. Como Niels mostrasse querer continuar o seu caminho, um deles saltou por cima do balcão e dirigiu-se para ele, depondo-lhe aos pés uma peça de tecido de prata e tapeçarias onde cintilavam as cores mais vivas. Niels não pôde deixar de rir. Então o comerciante julgaria que um pobre diabo como ele podia comprar tais preciosidades. Parou-lhe e estendeu as mãos vazias para fazer compreender que nada possuía, que o deixassem tranquilo. O comerciante não quis saber de nada, levantou um dedo, sacudiu a cabeça, e aproximou-se de Niels com todo o seu montão de riquezas. Tirou da sua bolsa uma pequena moeda, a mais pequenina de todas, muito gasta, e mostrou a Niels. Ansioso por vender, ajuntou ainda ao monte de mercadoria 2 grandes e pesadas taças de prata. Será possível que venda tudo isto por uma moeda de ouro? Perguntou Niels a si próprio. Interdito, Niels começou a remexer nos bolsos. Bem, sabia que não possuía um centavo, mas queria ter a certeza. Os outros negociantes olhavam, suspensos, à espera do fim daquele negócio. Logo que viram o rapaz mexer nos bolsos, saltaram também para a rua e todos, à porfia, lhe ofereciam joias de ouro e prata. E todos lhe faziam compreender que lhes bastaria em troca uma pequenina moeda.
O rapaz tirou para fora o forro dos bolsos, para lhes mostrar que não tinha nenhum ceitil. Então, todos aqueles ricos comerciantes começaram a chorar, de decepção. Niels ficou tão comovido com a angústia que, lhes notava nas faces que levou as mãos à cabeça, para pensar melhor na forma de poder ajudá-los. De súbito, lembrou-se então da pequena moeda, roída pelo verdete que encontrara na praia. Deitou a correr, e a sorte lhe foi propícia. Encontrou a porta por onde entrara. Saiu da cidade, voltou à praia e pôs-se à procura da moeda de cobre. Encontrou-a de fato, mas, quando pretendia voltar para a cidade, só havia o mar em frente dele. Nem muralhas, nem porta, nem soldados, nem ruas, nem casas, havia só o mar. O rapaz não pôde conter as lágrimas. Neste momento, o Sr. Ermenrich acordou e aproximou-se dele. Niels não o ouviu, e a cegonha tocou-lhe com o bico para lhe chamar a atenção. Então tu estavas também dormindo? Ai, Sr. Ermenrich, exclamou Niels, que cidade é esta que estava aqui há pouco? Tu viste uma cidade? Perguntou a cegonha. Estiveste a sonhar bem, digo eu. Não, não estive a sonhar, afirmou Niels, e lhe contou o que vira. O Sr. Ermenrich escutou e disse: pela minha parte, polegarzinho, não deixo de crer que adormecesses e sonhasses. Mas não te ocultarei que Bataki, o corvo, o mais sábio de todos os pássaros, contou-me uma vez que existira outrora, perto do mar, uma cidade chamada Vineta. Era tão opulenta e tão feliz como nunca cidade alguma o fora. Infelizmente, os seus habitantes entregaram-se ao luxo e arrogância. Para castigo, a cidade foi tragada pelo mar e submersa, segundo conta Ratazzi. Mas os seus habitantes não podem morrer, e a cidade não pode desaparecer. De 100 em 100 anos, uma noite, surge das ondas em todo o seu esplendor, e fica à superfície da terra durante 1 hora. Sim, deve ser verdade, porque eu a vi, exclamou Niels. Passada essa hora, a cidade mergulha, afunda-se de novo no mar. Não se afundaria, se um dos negociantes de Vineta tivesse podido vender alguma coisa a algum ser vivo. Se tivesses tido uma moeda, embora de pequeníssimo valor, para pagar a mercadoria, polegarzinho, Vineta ficaria para sempre à superfície da terra, e os seus habitantes viveriam e morreriam como os outros mortais. Sr. Ermenrich, compreendo agora por que veio buscar-me quando a noite ia no meio. Pensou, sem dúvida, que eu poderia salvar a velha cidade. Sinto-me triste, não soube corresponder ao seu desejo. Foi a causa do seu belo plano ter falhado. Levou as mãos aos olhos, e os soluços embargavam-lhe a voz. Ninguém poderia dizer qual dos dois estava mais desolado, se o rapazinho, se o Sr. Ermenrich.